Presente bom é presente completo. Por isso que eu vou estar aqui mostrando a vocês como mexer, como manipular a planilha que faz o comparativo entre os seus ganhos CLT e os ganhos PJ. É importantíssimo você saber como usar essa planilha para você, quando for ao mercado, saber quais são as vantagens que tem entre um regime e outro e que você possa levar isso em consideração a passar sua proposta no mercado. Vamos lá, gente. Bem, aqui está a planilha que vocês receberam de presente e a gente vai aprender a mexer e a manipular ela agora. Primeira coisa, legenda. A legenda, vocês podem ver aqui em cima que tem duas cores, o azul e o verde. O azul são valores que você deve informar a planilha e o verde são valores que são calculados pela planilha. Primeira coisa que a gente tem que ter aqui em mente é a sua tabela de contribuição do INSS, da Previdência Social. Essa tabela geralmente muda todo ano. Então você aqui está com referência de 2024 e você vai sempre modificar esses valores de acordo com o ano que você estiver. Por enquanto está aqui, está ok para o ano que a gente está corrente, mas quando vocês estiverem, conforme vocês vão usar essa planilha, vejam se isso aqui está atualizado e façam a correção que precisar fazer. Da mesma forma, nós temos aqui a tabela de contribuição do imposto de renda de pessoa física. Essa primeira parte que eu estou marcando para vocês é com relação à renda, isto é, ao salário mensal do CLT. E aqui embaixo é a faixa para contribuição do imposto de renda sobre PLR. PLR é participação nos lucros. Geralmente, muitas empresas que têm CLT fazem esse tipo de remuneração variável. Base de metas, tem uma variação entre um número de salários que vai numa faixa, por exemplo, de 4 a 10 salários, de 6 a 10 salários, de 2 a 5 salários, enfim. Varia de empresa para empresa. Aqui você coloca o número de dependentes que você tem e aqui também aqui é a dedução para cada dependente e aqui também é uma dedução que é aplicada pelo cálculo do imposto de renda. Aqui nessa parte da planilha diz respeito à renda CLT. Então, essa primeira parte aqui, que está em azul, é o salário mensal. Aqui nós fizemos uma simulação com 12 mil reais, CLT. Então, vamos aqui. Quais são os cálculos que tem aqui para baixo? Aqui ele está pegando o salário CLT e multiplicando por 13. Por que 13? 13 é por causa do 13º salário, que é um benefício, que é uma coisa que o CLT ele recebe. Então, por isso que nós multiplicamos por 13. Aqui também tem um outro benefício, um outro direito do trabalhador CLT, que são as férias, que é 1/3 de férias. Por isso que aqui nós colocamos 1/3 de férias. Tá ok? E também mais um, que é o fundo de garantia, é o FGTS. Todo salário seu é recolhido 8% do seu FGTS e é enviado para o fundo de garantia. Quem faz essa retirada é o próprio o patronal, é a sua empresa, tá? Então ele recolhe esse valor. Esse valor forma um fundo, um montante que você, ao sair da empresa, ao ser demitido da empresa, você consegue sacar isso. Então é importantíssimo, porque isso aqui dá um salário durante o ano. São 8% vezes 12, você vai dar até um pouco mais do que o salário, que está aqui 12.480. Uma outra coisa também que você deve levar em consideração é os 40% do FGTS, que é a multa que você recebe ao ser demitido da empresa cujo você é empregado. Isso deve ser levado em consideração, porque nós, como trabalhamos com projetos, no fim do projeto, o projeto acaba, nós somos demitidos e temos essa multa do FGTS. Então, isso deve ser considerado para a definição do seu salário PJ. Aqui nós temos outros benefícios que vai depender de empresa para empresa e é sempre bom colocar aqui. São o quê? O auxílio moradia, se você recebe,
Vale alimentação, vale refeição também, acho que deve colocar aqui. Assistência médica, isto é, se você tem um plano de saúde pago pela empresa, pega o valor desse plano de saúde no mercado, equivalente a ele, e coloca aqui também. E uma outra coisa bem importante que algumas empresas têm são a participação dos lucros. Isso é aquela remuneração variável que você recebe uma vez por ano. Então, aqui pode ser um salário mínimo, pode ser um salário mínimo, pode ser 2 salários mínimos. Vamos considerar aqui. Você coloca aqui o valor. Então, 2, 3 salários mínimos e ele vai fazer o cálculo já automaticamente, multiplicando pelo seu salário. Então, tem empresas que têm faixas de salário, tá? De PL. De 2 a 4. Então, vai caber a você qual o valor que você vai considerar dessa faixa. Ou vai ser um valor médio, ou vai ser um valor mínimo para você ter algum tipo de garantia, enfim. Você pode colocar aqui o valor de 2 ou 4 salários ou 2 salários, enfim. Você vai colocar aqui o quanto que você acha que é equivalente. Isso vai ser muito importante para você considerar. Muitas empresas no setor não têm esse tipo de remuneração. Algumas estão colocando esse tipo de remuneração. Às vezes na entrevistas eles dizem que tem, mas você deve ter parcimônia com relação a isso, porque muitas empresas ainda estão implantando esse tipo de remuneração variável. Aqui eu vou colocar como 0, certo? Aqui embaixo já são, como eu falei, são células verdes, né, que são calculadas automaticamente. Aqui, inclusive, eu vou mudar aqui com vocês, vou mudar essa aqui para o azul e vou colocar essa aqui como verde, porque como vocês estão vendo, aqui eu estou informando a quantidade de salários e aqui ele vai calcular automaticamente a quantidade de salários equivalente a esse número. Aqui são justamente as deduções que são feitas no salário CLT, que é um imposto que é a Previdência Social, de acordo com essa tabela que a gente colocou os dados, o imposto de renda de pessoa física sobre o PLR e o imposto de renda de pessoa física sobre a renda mensal. Com isso, você vai ter, por isso que aqui está negativo, porque são deduções, por isso que você vai ter aqui um salário líquido total anual. Esse salário líquido total anual, ele é dividido por 11 meses para dar o salário que a gente vai compor o salário de pessoa jurídica. Por que você divide por 11 meses? Divide por 11 meses porque o PJ, o profissional, a pessoa que trabalha com pessoa jurídica, geralmente ele não tem férias. O que um PJ faz para tirar férias? Ele tira férias normalmente durante um mês, mas ele não emite nota. Então ele não recebe naquele mês. Isso é muito importante para você levar em consideração, porque se a sua empresa... Primeira coisa, você tem que perguntar para a empresa se você tem regime de férias ou não. Algumas empresas têm esse benefício. Eles dizem assim, olha, você emite uma nota, recebe como se tivesse trabalhado e tira férias. Outras empresas não. Se a sua empresa não faz isso, você coloca 11 meses, porque ele vai dividir o seu salário CLT por 11 e vai dar um valor a maior para você compor isso para o seu salário PJ, tá ok? Continuando, vamos dar uma olhada aqui a parte mais embaixo. Entramos já no regime de pessoa jurídica. Uma primeira definição que você tem que colocar é quanto que você vai dar de prolabore para a pessoa jurídica. O que é o prolabore? Prolabore é o quanto que cada sócio retira da empresa mensalmente como forma de remuneração de sócio. Por lei, você é obrigado a retirar todo sócio é obrigado a retirar um prolabore. Aí a pergunta é quanto que você retira do prolabore? Eu recomendo você retirar um valor mínimo, e esse valor mínimo diz respeito ao salário mínimo. Por isso que aqui na planilha o valor está igual ao valor do salário mínimo.
Por que você tem que fazer isso? Porque em cima do Prolabore você tem impostos a recolher. Você tem o INSS do empregado, que no caso aqui é uma faixa de 11%, que essa é a faixa de sócio, e única, não é variável, e tem também uma faixa de 20%, que é do empregador. Isto é, você recolhe o do Prolabore como se o INSS de empregado e também de empregador. E lembre-se, tem uma outra questão aqui que você está multiplicando pelo número de sócios. Muitas empresas são obrigadas a ter no mínimo 2 sócios, tá? Pelo tipo da empresa. Se for uma empresa individual, você realmente pode ter somente um sócio. Daí você vem aqui e coloca um nessa célula. Tá? E daí você vai ter uma contribuição somente sobre um Prolabore. Mas se você tiver 2 sócios, você tem que colocar aqui 2 para ter a contribuição sobre 2 Prolabores, ok? Continuando, nós temos aqui, deixa eu voltar para essa planilha, que era a planilha que a gente estava olhando no começo, que é o regime de impostos. Qual é o regime de impostos que eu estou considerando aqui? É o regime de um tipo de empresa sobre lucro presumido, ok? A gente pode entrar em detalhes mais sobre isso, mas basicamente quando você for abrir sua empresa, você tem que dizer qual é o tipo de regime que ela adota. Se ela é lucro presumido, se ela é lucro real. Geralmente não vai ser lucro real, porque um lucro real você precisa ter uma contabilidade muito pesada e pessoas jurídicas, no nosso caso, não tem. Ou se vai ser simples nacional, por exemplo. O super simples, enfim, o simples nacional. Não é o caso aqui que eu dou desse exercício aqui. Primeiro eu estou fazendo com as alíquotas de lucro presumido, ok? Para saber mais, a gente tem que esmiuçar um pouquinho sobre o regime contábil das empresas, mas é importante vocês saberem disso. Eu sofri um pouquinho no começo quando abri a minha, mas hoje está mais dominado. Então aqui tem as alíquotas do imposto de renda. Imposto de renda sobre o lucro da empresa, no caso aqui o lucro é presumido. E o ISS. O ISS ele é um imposto municipal, então ele depende do município que você esteja. Eu estou colocando aqui a alíquota de 5%, porque é a alíquota da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é onde eu estou agora. Tem cidades que é 3%, que é 2%, enfim, você coloca aqui a alíquota da sua cidade. Tem o valor do COFINS, tem também a contribuição social sobre o lucro líquido e tem o PIS, né, o valor do PIS. Essas duas parcelas aqui é que tem a influência do lucro presumido, porque é justamente lucro presumido, o que é esse lucro presumido? É que a sua empresa ela tem um lucro de 32%. Então você tem um imposto baseado em 32%, se eu não me engano, acho que é 15%, não sei. E também tem uma contribuição social sobre esse lucro líquido. Daí dão que multiplicado o percentual vezes o percentual do lucro, dão esses percentuais aqui. Uma última informação que você deve colocar, aqui eu não vou colocar nada no Simples Nacional, porque não estamos fazendo um exercício sobre Simples Nacional, e sim sobre o lucro presumido. E aqui nós temos a quantidade que você paga para o seu contador. Ter ou não contador é uma decisão sua. Para mim, eu acho muito importante ter. É um profissional que ajuda na organização das finanças da empresa, faz meu imposto de renda todo ano, ele gera o meu DECOR, que é a declaração de percepção de rendimento de um empresário. Isso é importante para você conseguir crédito, alugar uma casa, já que você não recebe, você não tem olerite, né? Então, isso aqui é importante. Aí as pessoas podem estar me perguntando, mas Cabral, eu vou receber somente um salário mínimo? Não é isso. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Na realidade, você vai receber uma parte como Prolabore e uma parte você vai receber como dividendos. E por que você faz isso? Porque você diminui o valor que você recebe como Prolabore e você aumenta o que você recebe como dividendos. Porque dividendos não pagam imposto. Hoje, nesse ano de 2024, eu posso dizer que dividendos não pagam imposto. Então, você tira mais dinheiro da sua empresa como dividendos do que como Prolabore. Prolabore você coloca no mínimo
que é o salário mínimo, e dividendos você tira o restante do dinheiro que você precisa para sobreviver, porque esse dinheiro você não vai pagar imposto sobre ele. O que nós temos que ter em mente com relação a esse valor de prolabore no salário mínimo? É que a sua previdência social é de um salário mínimo. Então, se acontecer alguma coisa com você hoje, você vai receber um salário mínimo. Se você se aposentar hoje, você vai receber um salário mínimo. Logo, se você sabe que não vai conseguir viver com salário mínimo, recomendo você ter guardar uma parte desse dinheiro para fazer uma reserva que vai ser a sua aposentadoria. A grande diferença de trabalhar como CLT e trabalhar como PJ é que o CLT, o dinheiro da poupança dele está com o governo. Está com o governo em que forma? Em forma de FGTS, em forma de INSS. O dinheiro está lá com o governo e o governo ele vai te garantir a sua aposentadoria. Como PJ, o dinheiro está nas suas mãos. Você vai decidir o que você vai fazer com ele, se você vai investir. Mas é importantíssimo, você precisa fazer sua reserva de emergência e sua reserva para o futuro. Por isso que é importantíssimo para quem trabalha com regime PJ que você tenha um seguro de vida ou tenha uma previdência privada ou tenha ambos. Porque se acontecer alguma coisa durante a sua idade produtiva, você possa ser remunerado por isso, tá? Se você tem alguma invalidez, você recebe o prêmio do seguro, recebe o seguro e também entra uma previdência privada, ok? Isso é muito importante, não vamos negligenciar isso. Finalmente, eu vou só ajeitar aqui para colocar o 2 para simular a situação que é mais comum de 2 sócios. E temos o salário equivalente ao PJ. Então, eu vou colocar aqui, a gente estava trabalhando aqui com 12 mil reais, eu vou colocar aqui 12 mil reais. E qual é o salário equivalente PJ? Para essas mesmas remunerações, deixa eu ver. Vou colocar aqui o mesmo valor que a gente tinha lá, 671. 671.500, tal. E aqui eu vou colocar 0, eu não recebo nada de PLR, minha empresa não tem PLR, não tem programa de participação de lucros. Quanto é que precisa ser o meu salário PJ para equivaler a esse salário de 12 mil reais CLT? Ele precisa ser pelo menos 17.231,40 centavos. Posso constatar isso aqui, ó. Porque aqui eu tenho o quanto que eu tenho disponível a gastar como CLT e quanto que eu tenho disponível a gastar como PJ. Ok? Isto é, aqui eu tenho, depois de todas as deduções, tudo que eu paguei de imposto, e aqui eu tenho tudo com as deduções, tudo que eu paguei de imposto. E os valores estão iguais. Beleza, gente? Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é fundamental para que você tome a decisão em que regime você vai estar. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta que eu garanto a vocês que vocês vão usar bastante. Vocês podem usar essa planilha para simular um salário PJ, que você, por exemplo, você tem um salário PJ, quanto é que seria um salário equivalente em CLT? Basta você usar o atingir meta do Excel, você coloca o valor do seu salário PJ e faz com que o atingir meta varie o salário CLT até que dê um valor equivalente ao valor de que você quer de salário PJ. Isso pode ser muito útil para vocês. Você pode simular, por exemplo, o cara te oferece o seu empregador te oferece um salário PJ e um salário CLT e você faz as comparações de qual você vai ter mais rentabilidade, mais dinheiro na mão. Então isso é importante. É importante vocês terem esse controle de como usar esses dois regimes. É importante vocês terem ciência que vocês devem guardar dinheiro. Se você trabalha como PJ, você deve guardar dinheiro, você não deve gastar tudo, porque você tem que garantir o seu futuro, seja ele com uma previdência privada, seja ele com um seguro de vida, seja ele guardando seu dinheiro e usando como investimento, mas façam isso. E espero que tenha ajudado essa planilha aqui. Nós temos muitas ferramentas para ajudar vocês na sua decisão de carreira e de vida profissional. E espero, sinceramente, que isso tenha ajudado a vocês a explorar mais o mercado.
Hoje o mercado trabalha muito com PJ, trabalha também com CLT, e você tem que entender a diferença desses dois regimes, tá? Lembrando que a gente fez o exercício aqui com lucro presumido, tem também os regimes de simples, do Simples Nacional. Vocês têm que estudar junto com o contador qual é o anexo que você se enquadra no Simples Nacional. Na minha visão, seria o anexo 5 do Simples Nacional, porque você é um engenheiro autônomo. Aí com isso você tem uma parcela de imposto e esse imposto ele equivale a todos os outros impostos que a gente trabalhou no regime de lucro presumido. Então, você meio que troca um pelo outro. Aí você tem que ver o que compensa mais. Isso é importante para você quando você for abrir a sua empresa. Você tem mais ou menos a ideia de quanto você vai receber como PJ e com isso você vai ter ciência de em qual regime você vai abrir sua empresa. Se vai ser no lucro presumido ou se vai ser no Super Simples. Espero que tenham gostado e fico à disposição de vocês nas nossas redes sociais, tá? Fiquem acompanhando, que temos muita novidade por aí.